Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 23, a partir do verso 23 até o 35. Assim diz a palavra do Senhor. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia, esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que têm contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Deus cuida dos seus. Deus continua cuidando do seu servo e mantendo a promessa que fizera a ele, quando ele necessitava de alguém ao seu lado. E Deus se colocou ao seu lado para encorajá-lo e alimentar a sua confiança em Deus, dizendo: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Como Deus fará isso? Como cumprirá a sua promessa? Isso, na verdade, não importa, pois os caminhos de Deus estão muito acima da nossa compreensão. E devemos lembrar sempre que nada é impossível para Deus. Existe um plano para frustrar os planos de Deus. E esse plano foi descoberto. E Deus usou o sobrinho de Paulo para frustrar os planos dos homens. Agora, Deus usará os romanos para protegerem Paulo e levá-lo a Cesareia. Cesareia significa separado. Coincidência ou não, Paulo está sendo separado para ser protegido por Deus e cumprir sua missão. Alguém pode olhar para a prisão injusta de Paulo e ficar
concentrado apenas nas dificuldades decorrentes e deixar de perceber o cuidado e a proteção de Deus. Em nenhum momento Deus havia dito que não haveria dificuldades para o seu servo, mas sim que estaria com ele. Deus estará com ele. E é isso que importa. Foi isso que Deus já havia dito quando ele estava em Corinto, dizendo, em Atos 18, 10 e 11, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Certamente, a paz e o descanso de Paulo advém de sua confiança nas promessas de Deus. Portanto, concentre-se nas promessas de Deus, que também nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Conforme disse Jesus em Mateus 28, 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O autor da carta aos Hebreus nos encoraja também, dizendo: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me pode fazer os homens? Certamente, os homens podem atingir o nosso corpo, mas jamais atingirão a nossa alma, pois esta é protegida por Deus. Paulo foi para Cesareia com a segurança de um nobre, e de fato ele era nobre aos olhos do Senhor, pois sua vida, depois do seu encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma. Pois, como ele mesmo disse na carta aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Essa convicção advém de uma entrega sem reservas de sua vida a Deus e da certeza de para onde ele vai, depois de cumprida a sua missão. E essa convicção, é essa a convicção que o acompanhou durante toda a sua vida com Jesus. É essa a convicção que acompanha a sua vida? Onde você tem concentrado os seus olhos? Nas dificuldades ou nas promessas que Deus tem feito aos seus servos? Aonde o nosso braço alcança, devemos fazer sempre a nossa parte, pois temos responsabilidades perante Deus. Mas aonde o nosso braço não alcança, devemos confiar que Deus sempre fará o melhor por nós e para o seu reino. Lembre-se, Deus cuida dos seus e os protege até o último momento de nossa existência. É o que vai dizer Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 5, dizendo que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Portanto, não há necessidade de nos preocuparmos com o futuro, pois este está seguro nas mãos de Deus. Podemos vivenciá-lo para alimentar a nossa fé e a nossa esperança, mas não nos preocupar com ele,
Devemos sim cuidar do nosso presente, confiando em Deus e nos entregando a Ele a cada manhã, quando Ele mesmo nos abre os olhos. Muitos dormem em camas macias e confortáveis, mas não descansam. Outros, porém, como Paulo, sem o mínimo de conforto nesse mundo, porém descansa seguro nos braços de Deus. O corpo sente o espírito abatido e oprimido e não descansa, mas reage com vigor ao espírito cheio de confiança e esperança. Se de um lado há os acusadores de Paulo, há também os protetores enviados por Deus. Se de um lado há os que desejam malignamente eliminar, há também benignamente Deus para preservar. E se cremos que Deus é maior, infinitamente maior, então descansamos em seus braços, até mesmo numa prisão. O texto termina dizendo que Paulo ficou sob custódia no palácio de Herodes, ordenado pelo governador Félix. Ou seja, ele estava sob a proteção e o cuidado do governo. Mas, na verdade, eles não sabiam que quem estava cuidando de Paulo era aquele que governa o mundo inteiro. Como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, em capítulo 13, verso 4, a respeito das autoridades, pois é serva de Deus para o seu bem. E Pedro acrescenta em sua primeira carta, no capítulo 2, versos 13 e 14, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Confie em Deus, pois Ele cuida dos seus e sempre honra os seus fiéis. Que Deus te abençoe e te guarde. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero.